No colo, é isso? Já tem tempo que eu não venho aqui, né? Passa rápido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida do coordenador geral da UMADEC, Diácono Rosiel, o Wagner, que é coordenador da juventude da nossa igreja matriz. Deus abençoe a sua vida, jovem. Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho pouco tempo, irmãos, então peço tenha um pouquinho de paciência, eu não vou passar do horário. Amanhã é dia útil para muita gente. Eu sei que muitos irmãos ainda têm que trabalhar, muitos irmãos têm os seus afazeres. Eu não quero, de forma nenhuma, enfadar os irmãos. Eu tenho uma palavra rápida para poder passar para os irmãos, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, você abre a sua Bíblia aí, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, onde foi escolhido o tema para essa festividade. Nós vamos ler apenas o versículo que foi escolhido. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, se não me falha a memória. Também quero louvar a Deus pela vida dos jovens que estiveram ontem ali em Mesquita, jovens aqui da congregação de Jardim Cabuçu. Deus abençoe, espero que o evento possa ter trago alegria, possa ter trago bom ânimo para a vida de vocês. Jovens da nossa igreja matriz também estiveram, Deus abençoe. Continue firmes aí que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus está nesse negócio. Amém? Se você tem a Bíblia do culto, é a página 337. Para quem possui a Bíblia do culto, a página de número 337 do Novo Testamento. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 11. Bem forte. 1, 2, 3. Vamos ler mais forte, a criança ali leu mais forte que todo mundo, hein? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome do eterno Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu disse, eu me sinto alegre por essa oportunidade. Eu peço que você só me dê um pouquinho da sua atenção, um pouquinho do seu tempo. Eu prometo que eu serei breve. Eu quero realmente deixar para a igreja que eu entendo e compreendo, eu gosto sempre de falar isso quando eu tenho oportunidade de falar da palavra de Deus. Eu não vim aqui em posse nenhuma para poder emocionar os irmãos, fazer os irmãos dar glória a Deus, fazer os irmãos falar aleluia. Eu não vim fazer isso, irmãos. Eu vim aqui falar da palavra de Deus. E o meu desejo é que a palavra que for pregada e for profetizada aqui nessa noite possa produzir efeito na sua vida. Porque eu creio que quando a gente ouve a palavra de Deus, alguma reflexão ela tem que trazer para a minha vida e para a sua vida. Você tem que parar e refletir, opa, o que foi falado lá? Eu estou enquadrado, eu não estou, eu tenho que melhorar, eu estou bem, eu tenho que avançar. É isso que eu acredito. A questão do glória a Deus, do aleluia, de você falar em mistério, em língua, você pular, você saltar, arredar o banco, é outra história. A palavra de Deus ela tem que produzir um efeito prático na minha vida e na sua vida. É isso que eu acredito. Então, de acordo com aquilo que eu for falar e for prático para a sua vida, você receber de bom grado, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se você quiser glorificar, se você quiser falar em línguas, falar em mistério, sinta-se à vontade. Deus abençoe também a sua vida desta forma. Amém? Então, vamos lá. Livro do Apocalipse, tema que vocês escolheram, até que o Senhor venha. É interessante, antes de falar especificamente sobre o capítulo de número 3, é interessante a gente voltar algumas casinhas e a gente falar sobre quem escreveu o livro, que foi João. A gente não tem a dúvida que foi João, o discípulo amado, João, o pastor, João, o evangelista, que escreveu a carta do Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, mediante a revelação que Cristo Jesus deu. É interessante falar, irmãos, que João, diz os estudiosos, que nessa época que escreveu a carta do Apocalipse, ele estava na cidade de Éfeso pregando o Evangelho. É interessante também afirmar que isso não está escrito na Bíblia. Não existe nenhuma referência à Bíblia para aquilo que eu vou dizer, então eu preciso que os irmãos entendam. Muitos estudiosos do povo de Zeu vai dizer que João foi preso por um governador romano e ele foi
por pregar a palavra de Deus, por falar do amor de Deus, ele foi jogado num tacho de óleo fervendo, ou de azeite fervendo. Por acaso você já ouviu essa história, alguém falar sobre essa história? Mas essa história não está escrita na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Então foi um estudioso que, estudando a história do povo de Deus, ele narra que João, por pregar a palavra, por não se envergonhar do Evangelho de Cristo, ele foi jogado num caldeirão ou num tacho de óleo fervente. E milagrosamente nada aconteceu com ele. E o imperador Domiciano, com medo, fala: rapaz, joguei o camarada num tacho de óleo fervente, o camarada sai íntegro, não acontece nada com esse homem? Não, esse negócio aí vai se espalhar, esse negócio aí vai se tornar uma proporção muito grande e não vai dar. Ele resolve jogar João na ilha de Patmos. Isso está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. João, ele fala que foi levado como prisioneiro na ilha de Patmos. Você conhece, você é estudioso da palavra de Deus, que a ilha de Patmos é uma ilha remota, é uma ilha rochosa, que nem é habitada por ninguém. Lá o imperador romano jogava, vamos dizer assim, os presos políticos e religiosos da época, aquelas pessoas que eles queriam calar, aquelas pessoas que eles queriam viver longe da sociedade, que estava atrapalhando as intenções do Império Romano. Então João, ele foi parar nessa ilha. João estava prisioneiro nessa ilha, por poder pregar a palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que nós precisamos observar, trazendo para os dias de hoje, aqui a gente vê a igreja se distanciando, ou a igreja se afastando da presença de Deus por pouca coisa. Por coisa mínima, nós estamos perdendo a fé. Por coisa mínima, nós estamos abandonando a fé em Cristo Jesus. Irmãos, falar que Jesus vai vir, falar que Ele vem, Ele vai vir. Você acreditando ou não que Ele vai vir, Ele vai vir. Você crendo nessa palavra ou nessa profecia que Jesus um dia vai voltar, não adianta, Ele vai voltar. A volta de Jesus, ela não depende de mim. A volta de Jesus não depende de você acreditar ou não. Ele vai voltar. O que eu tenho que estar preparado para quando Ele voltar. Eu tenho que ter a obrigação de estar preparado para quando Ele voltar. É por isso que a Bíblia fala que a volta dele vai ser como um ladrão. Se o ladrão fosse na sua casa, você não ia botar fechadura, você não ia colocar alarme, você não ia trancar a porta, botar a janela. Então a volta de Cristo é isso. Eu não sei, ninguém sabe, mas Ele vai vir. Você acreditando ou não, Ele vai voltar. Então a primeira questão que eu quero trazer para os irmãos, os nossos pais da fé, lá da igreja primitiva, os apóstolos do Senhor, os primeiros discípulos, eles passaram muita dificuldade para poder fazer a igreja crescer, para poder fazer a igreja avançar. E nós hoje, principalmente aqueles que trabalham com os jovens, falo especificamente para os jovens, existe uma preocupação muito grande, porque pouquíssimas distrações ou coisas pequenas têm tirado os nossos jovens da presença do Senhor. Distrações efêmeras têm tirado os nossos jovens da presença do Senhor. Isso é muito preocupante, porque a gente ainda não passou certos processos que a igreja vai passar. A gente ainda não passou por certas dificuldades que a igreja vai passar. Então fica um alerta para os líderes, fica um alerta para os pastores, para que a gente fique atento com o que está acontecendo com os nossos jovens e o que está acontecendo com a igreja. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar
na sua carta a Romanos, capítulo de número 8. Sabe a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo de número 8? Abre aí. Abra sua Bíblia rapidamente. Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 35. Ele faz uma pergunta muito interessante, Paulo, escrevendo à igreja em Roma. Ele diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a dizer, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Vai ser a fome? Ou vai ser a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aí ele continua, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba, Wagner, que o apóstolo Paulo está falando à igreja em Romanos de coisas que estão aqui, Ele está falando de morte, ele está falando de vida, ele está falando de anjos, de potestades. Ele está colocando o nível aqui em cima, Wagner, das coisas que podem nos separar do amor de Deus e que está em Cristo Jesus. Mas a minha realidade hoje, a realidade da nossa geração é uma palavra que o pastor fala, eu quero sair da igreja. A cor da camisa, eu quero sair do grupo. Não gostei desse hino, não vou participar da festa, estou indo embora. O pastor trouxe uma palavra no culto de doutrina e não gostei dessa palavra, não. O pastor está batendo, não dá. A irmã olhou de cara feia, não deu a paz do Senhor, eu vou embora. Não gostei do sapato da irmã, da blusa da irmã, estou indo embora. Não gostei da igreja, não gostei do banheiro, estou indo embora. Não tem ventilador, vou embora. Tem ar-condicionado, vou embora. Perceba a diferença de que Paulo está falando e daquilo que nós estamos vivendo. Pare para pensar. O que Paulo falou de anjos, potestades, morte, vida, poderá. Ele nem falou que vai, poderá. E aquilo que eu e você estamos vivendo? Não vou para a igreja não, pastor olhou de cara feia para mim, não vou para a igreja não gostei não. Não fui consagrado, o irmão lá foi consagrado, eu não fui, estou saindo da igreja. Não gostei, não fui com a cara desse pastor, estou indo embora. A igreja é muito longe. Meus irmãos, o evangelho é coisa séria. Não pode ser qualquer coisa que vai me atrapalhar de eu andar ou de ter comunhão com Cristo. Não é sobre a igreja, não é sobre roupa, não é sobre costumes. É sobre o amor a Cristo Jesus. Essa é a reflexão que nós precisamos ter. Os nossos pais na fé sofreram muito, padeceram muito para poder criar a igreja. E eu não posso, por coisas efêmeras, por coisas passageiras, por questões humanas. Não vai dar.
Não quero. Precisamos avançar, igreja. Precisamos refletir qual é o evangelho que nós estamos querendo seguir, ou qual é o céu que nós queremos ir. Por essa aqui é a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Essa é a visão, primeiro, que eu gostaria de passar para a igreja. João, ele estava sendo perseguido, ele estava tentando calar. O Império Romano estava tentando calar João, Paulo, Pedro. Esses homens estavam sendo perseguidos, mortos por causa do Evangelho. Então João, ele foi condenado a ser jogado nessa ilha para poder ficar esquecido lá naquele local. E a Bíblia vai dizer que ele teve uma visão, uma revelação da parte de Deus. E é lindo, irmão, e é muito interessante que a primeira visão que João ele tem ou ele recebe, ele é uma visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vê nessa visão o nosso Senhor e ele cai por terra, porque a visão ela é muito linda e ela é muito maravilhosa. E Jesus ele se apresenta para João dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. E ele continua a falar, ele continua a descrever no capítulo de número 1, você pode ler depois, como ele viu a Jesus Cristo. E Jesus manda ele escreve, o que você vê, você escreve. E ele começa a escrever, você sabe muito bem sobre isso, ele começa a escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia. Ele manda escrever 7 cartas. Você sabe, capítulo de número 2, ele escreve para a igreja de Éfeso, ele escreve para a igreja de Esmirna, ele escreve para a igreja de Pérgamo, ele escreve para a igreja de Tiatira. No capítulo de número 3, é o capítulo onde vocês escolheram esse tema, ele escreve para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. Especificamente, o tema onde vocês escolheram, o versículo está encaixado quando João ele escreve a carta à igreja de Filadélfia. E eu já quero, 9 horas, passa muito rápido, né? Eu já quero ir para encerrar esta palavra. É interessante que a igreja de Filadélfia, ela tinha uma questão. E é muito interessante, né? Os judeus daquela igreja, eles não reconheciam que a salvação, ele via por intermédio de Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala sobre isso. Eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, me deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a salvação é para todos, não é só para os judeus. Existiam alguns judeus que acreditavam, não, a salvação é só para o judeu. Verdadeiramente, Deus veio para o judeu, para o povo escolhido, mas eles não quiseram. Que bom, né? A gente recebeu de bom grado. A outra questão, falando especificamente dessa igreja, é com relação à aceitação. Rapaz, quem diz quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Não sou eu que diz isso. É a Bíblia que afirma sobre isso, Wagner. A Bíblia afirma, ela elenca quem vai subir e quem vai ficar. Não sou eu que afirmo, não sou eu que falo sobre isso. Então existia também esse problema na igreja. E no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, abre aí a sua Bíblia, a gente está terminando, tá lá, está escrito lá quem vai e quem não vai.
capítulo número 22, versículo de número 15. O que diz aí? Hein? Apocalipse, capítulo número 22, versículo de número 15. Vamos ler bem forte? Achou aí? No 3, 1, 2, 3. Não sou eu que estou falando isso, irmão. É a Bíblia que está afirmando que essa turma aí vai ficar de fora. Irmão, Rosiel, me deram uma oportunidade, Rosiel e Wagner, uma vez, acho que tem alguns meses atrás, de falar sobre namoro numa igreja. Falei, rapaz, você tem certeza que eles querem que eu fale sobre... Não, pode falar. Pai, isso aí não vai dar certo não, hein? Vocês têm certeza que vocês querem que eu fale? A primeira coisa que eu já falei, irmão, namorar não é pecado, beijar na boca não é pecado. Mas a primeira coisa que eu já falei, mas quem pratica o homossexualismo é pecado. Relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado, está fora do reino. Aí já regalaram já o olho assim para mim. Irmão, é o que a Bíblia está falando. Se infelizmente a gente está aceitando, é uma outra história. Por isso que o céu não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que a Bíblia fala. É sobre o que a Bíblia fala. Desculpa, irmão. Se a Bíblia fala, está falado. Se a Bíblia fala que é pecado, desculpa, é bonitinho, é legalzinho, é pecado. Eu vou falar que é pecado. Está fora. Então é sobre isso que João estava escrevendo às igrejas da Ásia. Guardar aquilo que eu tenho para ninguém tomar a minha coroa. Guardar aquilo que eu tenho para que ninguém tome a minha coroa é andar segundo os princípios bíblicos. Não é aquilo que o mundo fala, não é aquilo que a televisão fala, não é aquilo que a igreja A fala, não é aquilo que a igreja B fala. É aquilo que a Bíblia fala. De guardar da mentira, eu tenho que guardar. Mentiroso vai para o inferno. Me guardar da prostituição, eu tenho que me guardar. Quem se prostitui vai para o inferno. Me guardar do adultério, eu tenho que me guardar. Quem adultera vai para o inferno. Guardar a minha língua, eu tenho que me guardar. Se eu não guardar, eu vou para o inferno. Guardar a santidade, eu tenho que me guardar. Se eu não sou santo, eu vou para o inferno. Então a gente tem que guardar várias coisas. Eu tenho que guardar, eu, Admilson, tenho que guardar várias coisas. Porque senão vai vir alguém e vai roubar aquilo que eu tenho. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, que Deus, nessa noite, Ele possa te abençoar. A gente precisa, Stephanie, voltarmos para um evangelho genuíno. Voltarmos para um evangelho raiz. O que é pecado, é pecado. O que não pode colocar a mão, não pode colocar a mão. Aquilo que onde eu não posso entrar, eu não posso entrar. Aquilo que eu não posso falar, eu não posso falar. Aquilo que eu não posso ouvir, eu não posso ouvir. Aleluias. Que Deus te abençoe.
Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Ei, querido, guarde a sua vida, preserve a sua vida, preserve a santidade, preserve o amor fraternal entre os irmãos, obedeça ao seu pastor, obedeça aos seus pais, obedeça à sua liderança, porque céu é sobre isso. Evangelho é sobre isso. Evangelho é pagar preço. Evangelho é renúncia. Evangelho muitas das vezes é perder. Evangelho é passar por tribulação. Evangelho é passar por sofrimento. Evangelho é padecer pelo nome do Senhor. Aleluias. Nós temos que abandonar esse evangelho que estamos querendo ou estão tentando implantar em nossas igrejas. O evangelho da facilidade, o evangelho da riqueza, o evangelho do carro novo, o evangelho que é minha vida primeiro, é o meu casamento, é minhas posses, é meus bens. Não. O centro do evangelho continua sendo Cristo Jesus. O centro do evangelho continua sendo Cristo. Foi o que foi falado ontem no nosso evento. O meu filho não é mais importante do que o reino. A minha faculdade, ela não é mais importante do que o reino. O meu emprego, ela não é mais importante do que o reino. O meu namorado ou a minha namorada não é mais importante do que o reino. O meu ministério não é mais importante do que o reino. A minha casa própria, o meu carro, tudo aquilo que eu tenho, a minha roupa de marca, se você tem, não é mais importante do que o reino. Nós precisamos urgentemente abandonar essas coisas, deixar isso em segundo plano. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você não tem que ter uma boa casa, não estou dizendo que você tem que ter um bom esposo, uma boa esposa, não estou dizendo que você não tem que dar com uma roupa boa, não é sobre isso. O que eu estou falando é que na minha vida, é que na sua vida, a prioridade máxima precisa ser o reino de Deus. Aleluia! É sobre isso. Então que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Amém? Você pode se colocar sobre os seus pés? Eu queria fazer uma oração sobre você, ou por você, me perdoe a palavra. Eu disse no início que de repente eu passei 10 minutos, irmão, me perdoa. 10 minutos eu passei ali, me perdoa. Quem é líder fala demais.